faz parte da vida da igreja, uma mesa posta. Isso sempre foi realidade para o povo de Israel. Sempre existiu uma mesa na história de Israel, onde na mesa o povo partilhava a fé. Não é diferente nos nossos dias. A gente tem uma mesa e isso é tão comum que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. A gente volta daqui a pouco para casa e vai sentar em torno de uma mesa para comer, para beber, para falar do culto, para falar das coisas da vida. E tudo isso tem a ver com o que a gente tem falado ao longo desse mês, nessa série de mensagens, Casa Aberta. A gente vai abrir o texto de Atos, capítulo 28, onde a gente vai falar um pouquinho mais dessa série de mensagens, dessa série que nós temos trabalhado ao longo do mês de maio, que especialmente tem trabalhado a doutrina da salvação. Então, ao longo do mês de maio, como mês da família, nós temos falado de salvação e, de uma maneira especial, a gente tem aplicado a doutrina da salvação aos lares, às famílias, às nossas casas. Por isso, então, a série de mensagens Casa Aberta. E aí a gente vai fazer a leitura de Atos, capítulo 28, o último capítulo desse livro que nós temos trabalhado. Capítulo 28, nós leremos do versículo 16 ao versículo 31. E então, nós nos colocaremos mais uma vez diante de Deus e pediremos ao Senhor em oração que Ele fale ao nosso coração. Atos capítulo 28 está escrito: Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: Varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então, eles lhe disseram: Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Havendo-lhe ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: Dê ouvido, ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviam tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos,
nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Até aí a nossa leitura. Quero te convidar a orar ao Senhor. Se puder, feche seus olhos e queira você mesmo pedir a Deus entendimento na leitura da palavra. Deus Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e em nome de Jesus, pela exposição da Tua palavra, no poder do Teu Espírito, seja lançado luz sobre a nossa mente e coração. Nós suplicamos o favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o versículo 16, ele pode servir-nos aqui de introdução ou contextualização do que se passa na história aqui, nesse momento da vida de Paulo. O texto diz que uma vez em Roma foi permitido Paulo morar por sua própria conta, ter uma casa, tendo a companhia de um soldado que o guardava. Bem, o texto fala da chegada de Paulo a Roma e o texto vai dizer que foi permitido, tendo ele a companhia de um guarda, ou seja, Paulo estava preso. Desde o capítulo 24 ali do livro de Atos, a gente vai ver que por causa dos judeus, pela acusação dos judeus, Paulo é levado aos romanos para ser julgado. Então, desde esse momento do capítulo 24, capítulo 25, quando ele vai passar por um julgamento, o texto vai mostrar então que Paulo, o apóstolo, ele está preso por causa da pregação do evangelho. Isso pela acusação dos judeus. E tendo sido levado aos romanos, nenhuma acusação é encontrada nenhuma prova que o levasse à morte por meio da acusação dos judeus por parte dos romanos. E aí então ele é levado a Roma, de Jerusalém a Roma, e ele chega aqui ainda como um prisioneiro entre os romanos. E aí o texto vai dizer que por não ter sido encontrado qualquer tipo de prova contra Paulo, ele não vai ficar preso numa cadeia comum, mas é permitido a ele então que ele pudesse ali alugar uma casa. E o apóstolo Paulo então ele aluga uma casa, e já chegado ali, arrumado um lugar para ele poder morar, para ele poder viver, uma casa em que ele pudesse estar, ele então convoca os judeus para poder falar das coisas que estavam acontecendo a ele. Então, o tema da nossa mensagem nessa manhã, diante desse episódio do apóstolo Paulo, é casa aberta para a pregação do reino de Deus. Nós queremos, a partir desse texto, falar da casa aberta para a pregação do evangelho. A casa que se abre para expor o evangelho. A casa que convida pessoas para testemunhar o evangelho. A casa que recebe pessoas para anunciar o reino de Deus. Essa casa é a casa do apóstolo Paulo em Roma e que vai mostrar isso para nós. Bem, os versículos 17 a 22 mostram para nós Paulo convocando os judeus de Roma para falar o motivo da sua prisão. Havia, diferente de Filipos, como nós falamos na semana passada, em Roma haviam muitos judeus. Havia ali uma grande quantidade de sinagogas, o que significa dizer que existia em Roma um número muito grande de judeus. Estima-se na história que havia em torno de 40 mil judeus em Roma, naquele contexto. Então Paulo convoca os principais judeus
para falar da situação em que ele se encontrava. O versículo 20 vai mostrar para a gente o motivo pelo qual Paulo reúne esses judeus na sua casa. O texto vai dizer: foi por isso que vos chamei, para vos falar de quê? Falar da esperança de Israel. Você vê então que 3 dias que Paulo já tinha sua casa ali em Roma, tendo ele alugado a sua casa, ele reúne um grupo de judeus, ele convoca um grupo de judeus para poder falar do Evangelho, para poder falar de questões espirituais. Para falar de questões espirituais, por quê, pastor? Porque o versículo 20, quando ele faz menção à esperança de Israel, como causa da sua prisão, ele liga a esperança de Israel, que é uma referência ao Messias para o judeu. O judeu espera pelo Messias, esperava, aguardava o grande Messias. Quando o apóstolo Paulo faz menção, ele está falando de uma questão espiritual atrelada à sua situação momentânea. Ele estava preso por causa da esperança de Israel. Então ele consegue ligar aquilo que estava acontecendo no seu contexto, a circunstância, a uma questão espiritual bíblica, para poder convidar esses judeus a irem à sua casa. Paulo, então, tendo reunido, faz o convite a essas pessoas para irem à sua casa, e ele deixa claro que ele vai tratar de uma questão espiritual. Ele consegue linkar a espiritualidade do texto bíblico ao seu contexto, à sua circunstância. Ele consegue fazer a referência ao Messias, porque isso fazia parte da vida dos judeus, à espera ao motivo da sua prisão. E aí, meus irmãos, tendo o convite feito, a turma topou ouvir. A turma quis ouvir o que Paulo tinha a dizer. E aí, Paulo fez da prisão dele uma introdução ao convite. Você vê que aqui ainda o povo não está reunido na casa dele para ouvir a exposição. O texto está mostrando para a gente que Paulo convocou os judeus para convidá-los a ouvir o que ele tinha a dizer a respeito do Cristo. Ele fez da sua circunstância, da sua situação, do seu contexto, uma possibilidade de convidar pessoas para estar na sua casa e anunciar o Evangelho da salvação. E olha como que Paulo faz isso sem acusar nenhum dos judeus. Ele consegue fazer isso de uma forma cordial, gentil, porque embora os judeus estivessem acusando a Paulo, Paulo vai convidar os judeus dizendo: varões e irmãos, eu vim preso desde Jerusalém, eu não tenho nada para falar dos judeus, eu não tenho nada contra os meus irmãos, eu podia apelar para César. Veja que Paulo usa de uma estratégia para poder ganhar a simpatia dos judeus e tê-los dentro da sua casa ouvindo o Evangelho, ouvindo a pregação da palavra. Ele não faz nenhum tipo de acusação religiosa. Ele não mostra para os judeus, por exemplo, que existe neles ali falhas, problemas, erros. Eles falam, olha, ele diz a eles: a esperança de Israel. É por causa da esperança de Israel que eu estou preso. E eu tenho algo a dizer a vocês. E então ele faz esse convite para que os judeus pudessem reunir e estar na sua casa. O versículo 23 vai dizer: havendo-lhes eles marcado um dia, ou seja, eles combinaram. Paulo está aproveitando da oportunidade, da ocasião, para poder fazer um convite para alguém estar na casa dele e ele poder expor o Evangelho. É uma casa aberta para a pregação do Evangelho. É uma casa que se abre para poder expor o Evangelho. E Paulo está fazendo aqui o convite para essas pessoas estarem na sua casa. Então, meu irmão, minha irmã, eu devo dizer a você: faça o convite. Faça o convite para alguém ir à sua casa. Faça uso das situações, das circunstâncias que estão acontecendo a você, para você ter alguém na sua casa, a fim de você expor a palavra do Espírito, a fim de você expor as Escrituras, a palavra do Espírito Santo. É mais fácil você levar alguém à sua casa do que você trazer alguém à igreja.
É mais fácil você convidar alguém para estar com você dentro da sua casa e você tratar com essas pessoas do Evangelho, do que você convidar alguém para vir à igreja, ou que alguém aceitar o convite de ir à igreja. Então, a casa de vocês deve estar aberta para a pregação do Evangelho. A nossa igreja está com a porta aberta ali, ó. Entra quem quiser. Agora a sua casa só vai entrar quem você convidar. Se você convidar. E aí, abrindo a porta da sua casa, convidando alguém para estar com você, você pode expor o Evangelho. E aí você pode, assim como Paulo, usar as circunstâncias para convidar alguém. Usar as circunstâncias a seu favor para convidar alguém. Quer um exemplo? O friozinho que chegou. Chama alguém para tomar um caldo na sua casa e expor a esperança da salvação. É enfermidade? É algum tipo de dificuldade que você está passando? Nada te impede de levar alguém à sua casa e você pode expor o Evangelho da salvação no seu próprio lar, na sua própria casa. Ações de graças. Talvez você pode convidar alguém à sua casa para falar de motivos, coisas que Deus tem feito na sua vida e que te geram gratidão. Motivo da esperança. Anunciar o Evangelho para as pessoas que querem ter esperança nesse mundo. Um mundo com tantas dificuldades, com tantas pressões, com tantas opressões, para este mundo deve ser anunciada a esperança. E a esperança tem nome. Paulo vai falar na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 1, que a nossa esperança é Jesus. Então nós temos quem anunciar, nós temos esperança, nós temos Cristo. E Cristo precisa ser revelado, precisa ser anunciado. Então faça uso das circunstâncias para fazer da sua casa um espaço aberto para a pregação do Evangelho. Para abrir a porta da sua casa para a pregação do Evangelho. É mais fácil, hoje, alguém ir à sua casa do que vir aqui à igreja. Então, faça o convite, use as circunstâncias para que a sua casa esteja aberta para a pregação do Evangelho. Em segundo lugar, a gente vai ver dos versículos 23 a 29, que ali na casa dele, Paulo fez a exposição da palavra. Os versículos 23 a 29 vão mostrar isso para a gente. Agora a turma chegou, agora a turma veio para a casa dele, agora a turma reuniu, e tendo sido reunida ali na sua casa, Paulo faz a exposição da palavra, e o texto vai dizer, como a gente vê aqui, que em sua própria casa ele expôs a respeito de Jesus por meio de Moisés e os profetas. Do que Lucas está fazendo menção aqui? As Escrituras, ao Antigo Testamento. Moisés diz respeito ao Pentateuco. Os profetas são aqueles que estavam dentro da cultura judaica, dentro da tradição religiosa, dentro do cânon, que a gente chama cânon bíblico hoje, o Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ageu, os profetas, maiores e menores. O que Paulo está fazendo, meus irmãos, do nascer do sol ao anoitecer, expondo as Escrituras para os seus convidados. Do nascer do sol ao anoitecer, dentro da sua casa, Paulo está anunciando o Evangelho de Jesus, mostrando para aqueles judeus que estavam reunidos ali, que Moisés falava de Jesus, que os profetas falavam de Jesus, ou seja, ele é a esperança de Israel, é o Messias prometido, Cristo Jesus. Por meio de quê? De alguma visão que Paulo está tendo, algum sonho, alguma revelação, meus irmãos, Paulo está anunciando as Escrituras. O que está escrito, a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, é anunciado a respeito do Cristo. Então, além disso, quando Paulo
começa a anunciar o evangelho, aqui a gente vai ver que Paulo, por ele poder anunciar o evangelho dessa forma, do nascer do sol até o anoitecer, necessariamente tratava-se de alguém que tinha uma formação, uma cultura religiosa, alguém que tinha uma capacidade técnica, alguém que tinha conhecimento do texto. É preciso lembrar aqui que Paulo ele tinha uma formação para ser rabino. Ele é formado aos pés de Gamaliel, alguém que tinha grande conhecimento. Então, além de ser alguém que sabe expor as Escrituras, o texto vai dizer no versículo 25 que quando ele expôs as Escrituras, depois de alguns manifestarem fé, outros incredulidade, Paulo diz a eles ali o que está escrito em Isaías 6, do versículo 9 a 10, em relação à incredulidade daqueles que ouvem a pregação. O que a gente aprende com essas duas coisas aqui? Primeiro, Paulo expõe Jesus de Moisés aos profetas. Ele expõe Jesus. Depois da reação, tanto à fé quanto à incredulidade, Paulo sabe dizer o que está acontecendo ali. Ele cita Isaías. A incredulidade diz respeito à dureza de coração. O que a gente pode aprender aqui? Em primeiro lugar, a formação espiritual de Paulo. O que é necessário para uma casa aberta, que expõe o Evangelho. Você precisa conhecer para abrir a sua casa. Não adianta você abrir a sua casa para chamar um incrédulo e apenas oferecer ali um caldo e fazer uma oração com ele. Você precisa falar de Jesus. Você precisa conhecer o Cristo e anunciar o Cristo. Há necessidade de formação espiritual. E meus irmãos, aqui eu estou falando muito sério com vocês. A nossa participação na igreja, num culto de domingo, ela deve ter eficiência na sua vida no que diz respeito a te preparar para pregar o Evangelho. Ela deve ter eficiência. Você tem que vir à igreja para aprender, para ouvir a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus, para saber usar a palavra de Deus, abrir o Antigo Testamento, o Novo Testamento e saber aplicar. O domingo é um dia de formação espiritual do povo de Deus. A gente não vem para a igreja para sentir emoção. Se a gente sentir, que bênção, faz parte também do aspecto criacional. Mas o domingo é de formação espiritual. A gente vem à casa do Senhor para ser formado, para aprender. E Deus vai fazer uso das nossas vidas de acordo com aquilo que a gente aprende da palavra. Mas, eu devo dizer, o domingo tem que ser eficiente, mas ele não é suficiente. Então você precisa procurar mais. Você precisa buscar mais das Escrituras. E aí eu devo dizer a vocês, terça-feira a gente tem estudado a palavra de Deus aqui. Você tem acesso à internet. Você tem outros meios para a sua formação espiritual, para que você tenha mais conhecimento de Jesus, mais conhecimento da palavra. E aí eu devo dizer, quem tem que se expor a isso é você. Os meios estão sendo ofertados. Você tem o domingo, você tem a terça, você tem a internet. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não abri a porta da minha casa porque eu não sabia pregar. Jesus vai falar, mas você sabia da Virgínia, você sabia do Vínio Júnior, você tinha informação de tudo na internet. Mas por que não sabia a meu respeito? Se a gente sabe muito da cultura, mas não sabe do Evangelho, a gente está pecando na nossa formação. Então, considere a necessidade da formação espiritual, para que a sua casa se abra para a exposição do Evangelho. Para que a porta da sua casa se abra. E aí, em segundo lugar, a gente precisa saber fazer a leitura dos acontecimentos. Paulo sabe fazer a leitura. Porque quando ele convida o pessoal para ir na casa dele, vai um monte. Mas chega lá, não é todo mundo que vai crer. Tem aqueles que acreditaram na pregação, mas o texto mostra para a gente que existiram alguns que se manifestaram com incredulidade.
E Paulo sabe fazer a leitura quando ele então cita Isaías. Paulo não está se vitimizando aqui, dizendo, poxa vida, eu convidei o pessoal para vir na minha casa, mas eles foram embora tristes. Eles foram embora chateados. Não, Paulo sabe o que ele está fazendo. Ele sabe fazer a leitura. A Bíblia diz que muitos, pela dureza de coração, vão ouvir e não vão entender. Vão ver e ainda assim não vão perceber. E isso faz parte daquilo que as Escrituras dizem até o dia da vinda de Jesus. O amor de muitos pode esfriar. A gente tem muita coisa a respeito do Evangelho até o dia da vinda de Jesus. E a gente precisa saber fazer a leitura dos acontecimentos. Pode ser que eu convide alguém para ir na minha casa, para tomar um caldo, para expor o Evangelho para ela, e ela volte para casa com raiva de mim. E ainda poste na internet que eu não presto. Pode ser. E eu preciso fazer a leitura. Porque senão eu vou ficar em casa me vitimizando e achando que eu sou uma vítima das pessoas que não me entendem. Não, não tem a ver comigo, não tem a ver com Paulo. Paulo sabe fazer a leitura. Ele sabe que tem a ver com a dureza de coração, tem a ver com questões espirituais. Então, é importante a gente ter uma formação espiritual e saber fazer a leitura. Isso demanda conhecimento bíblico, meus irmãos. E aí eu devo dizer a você, se for eu aqui, chamando alguém para ir na minha casa, do nascer do sol até o anoitecer, eu já expus tudo que eu sabia, eu não tenho mais nada. Ok. Tudo que eu podia, eu já dei, que Paulo tinha muito ainda para dar. Certeza. Agora, considere pelo menos 1 hora na sua casa. Meia hora você tem que saber falar sobre a criação, a queda e a redenção. É o mínimo. O beabá do Evangelho, meia hora, 1 hora, você tem que ter de conteúdo do Evangelho para poder falar. Não é só Jesus te ama e Jesus te abençoe. A gente tem muito mais do que isso. As Escrituras mostram muito mais profundamente o Evangelho do amor, da graça para com as nossas vidas. Então a gente tem muito para oferecer para esse mundo a respeito do Evangelho. Por fim, o versículo 30 e 31 vai mostrar para a gente que Paulo recebia as pessoas em sua casa mediante a pregação do Evangelho. Bem, a sua casa ela tem que estar aberta, então faça o convite, em primeiro lugar. Em segundo lugar, prepare a sua casa para receber as pessoas. E aqui, em terceiro lugar, Paulo recebia as pessoas mediante a pregação do Evangelho. O texto vai dizer aqui dos versículos 30 a 31, que ele recebia todos os que o procuravam. Todos os que o procuravam, pregando o quê? As coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos não termina falando dos apóstolos. Termina falando de Jesus. Porque o que os Atos dos Apóstolos dizem respeito ao Senhor Jesus. Sobre o que eles falavam sobre Jesus. Quem eles anunciavam? Eles anunciavam Jesus. O livro termina não falando sobre o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo morreu, por exemplo. Não é uma biografia de Paulo nem de Pedro, o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro dos atos desses apóstolos que falavam, anunciavam o Evangelho de Jesus. E o texto termina dizendo que Paulo, por 2 anos morando ali em Roma, recebia pessoas em sua casa, expondo o Evangelho, pregando o Evangelho. Não é assim que o texto termina dizendo para a gente? Recebia todos os que procuravam. A casa de Paulo estava aberta para fazer o nome de Jesus conhecido. Meus irmãos, as pessoas sabiam o endereço de Paulo. As pessoas conheciam o endereço dele. Rua tal, lá de Roma, número tal, bairro tal. Sabiam o endereço do apóstolo Paulo e o procuravam para isso. A casa do apóstolo Paulo em Roma, então, era uma referência da esperança, uma referência da salvação.
que Paulo anunciava aos gentios. Primeiro aos judeus, que ele reuniu em Roma, depois, conforme o versículo 28, ouvirão os gentios a respeito da salvação. Ouvirão os gentios. E Paulo está pregando o evangelho da salvação em sua casa. As pessoas tinham a casa de Paulo como uma referência para a esperança. A casa dele era uma referência, as pessoas tinham um endereço. Paulo fez da casa dele uma referência da pregação do reino de Deus. E a sua casa, ela é conhecida pelo quê? Pelo que a sua casa ela é conhecida no bairro? Pelos amigos e vizinhanças. A sua casa está aberta? A sua casa ela é conhecida pelo quê? Pelos enfeites de Natal? Fica bonita na época do Natal, luzes, floreios, um jardim em frente à sua casa. Pelo que a sua casa ela é bonita? Ela é conhecida. Ela é conhecida porque ela é arrumadinha. Quando você convida alguém, ela está sempre bem arrumada. A casa do apóstolo Paulo era uma referência para a esperança, para a mensagem da salvação. Não deve ser diferente da casa dos discípulos de Jesus. Não deve ser diferente da sua casa. A sua casa precisa ser uma referência de esperança. Quando esse mundo se encontra em desespero, o telefone que tem que tocar de madrugada é o seu. A porta que a vizinhança tem que bater é a sua. Que os amigos vão procurar, tem que ser você. Tem que ser a sua casa. Se a sua casa está aberta para a pregação do evangelho, as pessoas vão saber disso. Vai ser uma referência. As pessoas vão ter o seu endereço. E isso eu digo respeito aos seus familiares, amigos. Porque sabe que em você há uma mensagem. Sabe que em você há um motivo de esperança. Sabe que você tem algo a falar. E veja, no versículo 22, os judeus diziam: olha, a gente tem ouvido falar a respeito dessa seita. A gente tem ouvido falar e não é muito bom o que estão falando a respeito dessa seita de vocês, mas a gente quer te ouvir. Meus irmãos, o mundo que a gente está vivendo aqui hoje, 2026, Brasil, não é muito legal o que o pessoal fala a respeito dos evangélicos. Não é muito legal o que o pessoal fala a respeito dos cristãos. Mas eles quiseram ouvir Paulo falar. Eles quiseram saber o motivo da prisão de Paulo. As pessoas precisam querer ouvir a gente. Precisam querer saber o que a gente tem para falar de diferente do que se diz aí a respeito nesse mundo sobre cristãos e sobre evangélicos. Ou a gente é tudo igual? Não, Paulo não era igual. E Paulo tinha uma mensagem para ser anunciada. E a casa dele se torna referência para isso. E aí a nossa casa precisa ser a referência da esperança. Eu concluo com uma história que me marcou, foi especial. Era por volta de 2h da manhã, quando campainha toca, telefone toca, e aí eu vou atender, assustado, eu e a Letícia, e era um casal. Um casal que havia sido criado na igreja, mas que depois largou a igreja. E esse casal foi lá em casa bater na porta de madrugada, porque eles estavam inquietos. Porque a sensação que eles tinham dentro do quarto é que tinha um demônio dentro do quarto. E eles não sabiam como lidar. E aí, esse amigo, junto da sua esposa, não sabendo lidar, não conseguindo dormir,
inquietos, temerosos. Isso nas palavras desse amigo nosso. Ele ouvia como quem dissesse ao seu ouvido: chama o Felipe. E ele primeiro tentou me ligar, mas eu estava apagado, dormindo. Então ele foi parar lá em casa, junto da sua esposa. E aí nós passamos até o amanhecer, lendo a Bíblia e orando, falando das coisas do reino. Este que estava desviado, voltou com a sua esposa para a igreja. O seu irmão, que não era da igreja, hoje é presbítero na igreja, junto da sua esposa. O seu pai, que não era convertido, confesso, batizado, voltou para a igreja. Meus irmãos, a gente não sabe como que Deus quer usar a gente e que horário Ele quer usar a gente. Mas se a casa da gente estiver aberta, como uma referência para o Evangelho, Ele vai usar. Ele vai usar. Então, abre a sua casa, convide pessoas, prepare, busque o Evangelho e faça da sua casa uma referência da esperança para o mundo. Quero te convidar a orar. Se você puder, coloque-se de pé para que a gente ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus eu dou graças ao Senhor por nos permitir ter uma casa, como o Senhor permitiu ao apóstolo. Obrigado por também nos dar a possibilidade de, dentro dessa casa, pregar sem impedimento. É um tempo muito oportuno que o Senhor nos deu. Agora, Pai, se a nossa casa não tem sido usada para este fim, perdoa-nos. Por favor, perdoa-nos. E pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, desperta-nos para fazer da nossa casa uma referência da esperança. Eu te peço isso junto dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.